Há mais ou menos 19 anos, um bebê foi abandonado em um orfanato localizado na China. Os seus pais acreditavam que Xueli, a menina que foi abandonada, tinha uma maldição por ter uma condição rara. Infelizmente, essa é a realidade de pessoas que, assim como Xueli, têm albinismo. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência total ou parcial do pigmento melanina, pigmento responsável pela cor da pele, cabelos e olhos, além de atuar na proteção contra os raios ultravioletas provenientes do sol. Esse defeito é de herança autossômica recessiva, ou seja, tanto o pai quanto a mãe devem carregar o alelo recessivo, o gene azinho. Entre as causas do albinismo, podemos destacar erros na síntese de melanina, seja com pouca ou nenhuma produção, ou até mesmo na falha de sua distribuição. Segundo estimativas, no Brasil há aproximadamente 21 mil albinos, e sua incidência mundial chega a 1 para 20 mil habitantes. Entre os principais tipos de albinismo, podemos destacar o albinismo ocular, em que há apenas a despigmentação dos olhos, que possuem coloração avermelhada ou azulada. Nesse tipo de condição, é comum a presença de distúrbios oculares. E o albinismo oculocutâneo, que é o tipo mais comum, caracterizado pela cor da pele extremamente clara, cabelos brancos e olhos vermelhos ou roxos. Esse distúrbio pode ser classificado em alguns subtipos. OCA1, albinismo oculocutâneo tirosinase negativo. Seus subtipos são OCA1A, total ausência de melanina, OCA1B, pouca quantidade de melanina. OCA2, albinismo oculocutâneo tirosinase positiva, não possuindo eumelanina, mas certa quantidade de feomelanina, sendo mais comum em pessoas negras, além do OCA3, 4, 5, 6 e 7. Mecanismos fisiopatológicos. Como já sabemos, a melanina é responsável pela coloração e proteção da nossa pele. Mas o que é e como ela se forma em nosso corpo? A melanina é uma proteína produzida por células chamadas melanócitos. Essas células têm a capacidade de converter o aminoácido tirosina em dois tipos de melanina: a eumelanina, preta e marrom, e a feomelanina, amarela e vermelha. Uma vez produzida, a melanina é transportada para queratinócitos circunvizinhos, formando uma espécie de camada protetora contra os raios UV. A síntese desse pigmento ocorre da seguinte forma: a enzima tirosinase é responsável pela conversão da tirosina em dopa e da oxidação da dopa em dopaquinona. Na presença do aminoácido cisteína, a dopaquinona é convertida em dopacisteína, que após as reações e ciclização subsequentes, formam a feomelanina. Caso esse aminoácido não esteja presente, a dopaquinona, convertida em dopacromo, passará por um processo de isomerização por meio da enzima dopacromo tautomerase, que originará as unidades monoméricas DHI e DHICA, que formam a eumelanina. Portanto, o albinismo é caracterizado pela falha nesse processo de síntese da melanina. O diagnóstico para essa condição é feito por um dermatologista ou clínico geral, que se baseia principalmente nas características fenotípicas e sintomas que o indivíduo apresenta. Além disso, existem alguns exames laboratoriais que permitem a identificação e diferenciação dos tipos de albinismo. O teste do bulbo capilar permite a diferenciação entre o tipo OCA1 e o OCA2, enquanto métodos mais avançados, como o PCR, possibilita a análise de sequência genética afetada, especificando assim os demais tipos de albinismo. Por se tratar de um distúrbio genético, o albinismo não possui uma cura que elimine as características fenotípicas e metabólicas. Portanto, o tratamento se concentra em medidas para amenizar possíveis complicações, sendo elas cuidados oftalmológicos adequados e acompanhamento cutâneo em busca de sinais de anormalidades, além da prevenção contra o dano solar. Por possuírem características marcantes e não tão comuns, pessoas albinas são alvos de estigma e marginalização em diversas sociedades. Sua fisionomia dá palco a diversas interpretações folclóricas e místicas. Em países como Malawi e Tanzânia, a situação chega a um nível mais extremo, pois nessas regiões acredita-se que os ossos de pessoas albinas trazem sorte e saúde, criando um cenário de perseguição e tráfico. Na China, os albinos também não são vistos com bons olhos. Entretanto, Xueli, a menina mencionada no início do vídeo, foi adotada com 3 anos, cresceu e se tornou modelo da Vogue. É ativista e embaixadora da boa vontade da Unesco para a luta contra a discriminação e o racismo, e usa da sua influência para a conscientização contra o estigma imposto em pessoas que possuem a sua condição.